Shalom, queridos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer nesta noite uma palavra abençoada para edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Eu quero compartilhar o texto que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Há muita divergência teológica acerca de quantas vezes aparece a expressão não temas na Bíblia. Alguns teólogos afirmam que a expressão não temas aparece 365 vezes e ainda acrescentam dizendo que é o equivalente a um não temas para cada dia do ano. A Bíblia de Jerusalém se encontra 47 vezes essa mesma expressão. Na versão corrigida João Ferreira de Almeida aparece 97 vezes. Mas na verdade eu não quero salientar quantas vezes aparece. Porque independente de quantas vezes aparece essa expressão na Bíblia, basta a gente entender que o mais importante é que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se nós compreendermos a fidelidade de Deus, então a gente não precisa ser lembrado por ele todos os dias sobre não temer. É como, por exemplo, um casal que tem a prática de um dizer para o outro: eu te amo todos os dias. Isso é bom, isso é positivo, isso potencializa a relação, mas dizer eu te amo não é prova de amor, porque o amor ele é validado pela fidelidade. Ou seja, se o seu cônjuge ele é fiel, então você tem um amor para a vida toda. Mas a prática do dizer eu te amo ela é positiva e eu quero que isso fique bem claro. Mas o que eu quero dizer é que basta entender que Deus ele é fiel. Ele não precisa te lembrar todos os dias dizendo não temas, não temas. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Em Salmos 145, versículo 13 diz que o Senhor, ele é fiel em todas as suas promessas. Aleluia! A expressão não temas, registrada aqui no versículo 16, foi a expressão usada pelo profeta Eliseu quando ele falou para o seu discípulo Geazi para que ele não temesse. Geazi ele se deparou com uma situação tenebrosa e para a gente entender um pouquinho da história, eu quero rapidamente dizer o contexto. O rei da Síria estava perseguindo, estava tramando contra Israel. Então o rei da Síria ele arquitetava o seu plano de ação para cercar a Jerusalém, para cercar a Israel. E todas as vezes que ele reunia o seu pessoal de confiança e ali ele traçava planos contra Israel, o homem de Deus, pela divina revelação, ele denunciava ao rei de Israel tudo aquilo que era tramado. Então o rei da Síria achou que alguém do seu pessoal de confiança estava entregando os pontos. Mas na realidade alguém se levantou e disse: não, na verdade existe um profeta em Israel e ele denuncia tudo aquilo que é discutido aqui no secreto. E foi então que o rei da Síria ele reúne seu exército e vai até Dotã. O rei cercou a Dotã com seu exército justamente onde Eliseu estava. E nesse dia, nessa ocasião, logo de manhã cedo, quando o moço do profeta ele abre a janela da sua casa, ele se depara justamente com o exército do rei da Síria, armando emboscada para pegá-los. Então ele se assustou, ele teve medo, e aí o homem de Deus diz para ele: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão
com ele. O que é que eu quero enfatizar nessa história? A gente precisa entender que toda a história da Bíblia tem como pano de fundo realidades espirituais. Observe que o cenário era o mesmo para Eliseu e Geazi. O inimigo era comum para os dois, mas a visão era distinta. Geazi, ele via o natural, enquanto que Eliseu enxergava o sobrenatural. É como, por exemplo, aquele quadro que você pega e você vê duas imagens, só que você vê a imagem de uma perspectiva da sua visão. Quando você muda a perspectiva, você vai ver uma outra imagem. E é exatamente o que estava acontecendo aqui. O cenário era o mesmo, mas a perspectiva da visão de Geazi e de Eliseu eram diferentes. Eu pergunto a você nessa noite, qual é a perspectiva da sua visão diante do quadro, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje? O problema é uma realidade, mas ele não é uma verdade. O que é que eu quero dizer com isso? O coronavírus é uma realidade, mas não é uma verdade que eu tomo para mim. A verdade que eu tomo para mim é aquela que está em Salmos 91, versículo 10. Nenhuma praga chegará até a minha tenda. Eu tomo isso como verdade, embora o problema seja uma realidade. O que eu estou querendo dizer é que você não é para você ignorar o problema. Não é isso que eu quero salientar. Eu não estou dizendo para você ignorar o problema. O perigo é iminente? Sim. O problema é real? É. Mas o meu problema está subjugado a uma providência divina. Eliseu, ele não deixou de reconhecer o inimigo, mas ele enfatizou que maior era o que estava do lado dele, maior era a providência de Deus na vida dele. Duas pessoas podem estar no mesmo cenário e ter visões diferentes acerca da mesma situação, só depende da perspectiva. Você pode ter a visão do natural de tudo que está acontecendo. Coronavírus, recessão econômica, instabilidade financeira. Ou você pode ter a perspectiva do sobrenatural. Ver Deus preparando o cenário para te receber quando tudo isso terminar. Só depende de como você enxerga, só depende da sua perspectiva de visão, de como você está vendo tudo o que está ao seu redor. José sabia que teria uma posição de destaque. Ele tinha sonhos que revelavam isso para ele. Mas ele não imaginava que teria que enfrentar a pior crise de todas as crises, que é a crise familiar. Às vezes, a crise ela pode dar um tombo para que você não se levante mais. Mas também a crise ela vem para fortalecer o seu espírito e robustecer a sua fé, amadurecer a sua fé. A crise ela vem para validar a sua fé ou denunciar os seus medos. Mas tudo vai depender da visão. Qual é a minha visão? Qual é a sua visão? De que perspectiva nós estamos enxergando a tudo que nós estamos vivendo hoje? E assim como o profeta orou, dizendo: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Está lá no versículo 17. E depois de ter feito essa oração, quando Geazi abriu os olhos, ele viu que havia carros de fogo, havia cavalos descendo do monte. Vejamos a posição dessa configuração. Eliseu e Geazi estavam nessa posição. O rei da Síria
com o seu exército estava nessa posição e a providência de Deus estava logo acima. Essa é a configuração de realidades espirituais. Essa é a configuração do que nós estamos vivendo hoje. A gente pode estar vendo o inimigo como um gigante, a gente pode estar vendo a realidade como um problema grande, mas eu quero ser boca de Deus na sua vida, quero ser profeta de Deus e dizer para você, não temas, porque maior é o que está contigo, maior é o que está do nosso lado do que os que estão com ele. Então, que você possa, nesta noite, receber essa palavra como verdade. Existe uma realidade, existe, mas a realidade ela está subjugada a uma verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus amplie a revelação dessa palavra no seu coração. Um forte abraço e um beijo no coração. Deus abençoe.